Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Escuta Aí, o podcast oficial do canal Aprende Aí. Olha, a nossa análise aprofundada de hoje traz um mistério, absoluto, daqueles que deixam qualquer fã de cinema completamente perplexo, de queixo caído mesmo. Com certeza. É uma daquelas histórias de bastidores que parecem até roteiro de suspense, sabe? Exato. Pensem no seguinte cenário. Como é que um filme de ficção científica épico, com um orçamento colossal de mais de 100 milhões de dólares, um elenco recheado de estrelas e dirigido por um dos maiores gênios da história da Pixar, simplesmente desaparece do mapa? E o mais bizarro é que, depois de anos de um silêncio total, ele vai parar direto no catálogo do streaming. Sim, menor alarde, quase escondido, é exatamente esse quebra-cabeça monumental que a gente vai montar hoje. A curiosidade está a mil por aqui porque os ingredientes prometiam um evento cinematográfico da década, mas o resultado final tomou um rumo bem espetacularmente desastroso. O nosso objetivo no mergulho de hoje, analisando os materiais, críticas e todos os relatos de bastidores que a gente reuniu, é desvendar a trajetória tortuosa desse projeto. O filme In the Blink of an Eye. Um título que, ironicamente, sumiu num piscar de olhos. Bem isso. A nossa missão é entender como uma obra tão absurdamente ambiciosa, que propunha uma reflexão super profunda sobre a própria existência humana e a nossa passagem pelo tempo, acabou sendo brutalmente esmagada. Foi um choque frontal entre uma ambição criativa desmedida e a realidade fria e corporativa da Hollywood atual. Beleza, vamos destrinchar essa história desde o começo. Porque o pedigree desse projeto, no papel, era um absurdo de tão promissor, né? Para quem nos ouve e tem uma noção clara da escala da coisa, o diretor na cadeira de comando era o Andrew Stanton. Uma lenda viva da animação. Nossa, totalmente. O cara é a mente criativa por trás de clássicos absolutos e vencedores do Oscar como Procurando Nemo e Wall-E. Filmes que literalmente definiram a estética e a emoção de uma geração inteira. E não era só ele. O roteiro do Colby Day estava lá no topo da famosa Blacklist de Hollywood, que é aquela lista dos melhores roteiros que ainda não foram produzidos, o que por si só já explica o hype da indústria em cima dessa história. Total. E para coroar, o elenco tinha nomes de muito peso. Kate McKinnon, Rashida Jones, David Diggs, tinha tudo para ser brilhante. Mas assim, o que exatamente tinha nesse roteiro para o estúdio ficar em polvorosa e atrair uma equipe desse calibre? O que colocou esse projeto no radar de todo mundo foi a audácia da estrutura narrativa. O que a gente chama, na teoria do cinema, de narrativa tríptica. E essa era a espinha dorsal e, ao mesmo tempo, o maior risco da obra. É aquela ideia de não contar uma história linear, certo? Isso. O conceito tentava conectar três épocas completamente diferentes, separadas por milênios, em um único longa-metragem. A primeira trama joga a gente para um passado brutalmente remoto, uns 45 mil anos atrás, acompanhando uma família de neandertais. Um cenário onde não tem glamour nenhum. Nenhum mesmo. É uma luta diária, visceral, estritamente física pela sobrevivência nos primórdios da nossa espécie, enfrentando a natureza de forma crua. Onde o simples ato de conseguir comida e não congelar até a morte durante a noite já era o grande clímax do Diana. Perfeitamente. Aí, a estrutura dá um salto temporal gigantesco para o nosso presente. A gente passa a acompanhar uma história de amor muito mais contida, ancorada na perspectiva de uma antropóloga ou arqueóloga, dependendo da versão do roteiro que a gente olha. Entendi. É o núcleo que serviria como nosso espelho atual para conectar a audiência. Exato. E, finalmente, o terceiro pilar dessa tríade catapulta a gente para um futuro distante, exatamente no ano de 2417. Lá, acompanhamos uma astronauta solitária numa missão desesperada pelo vácuo do espaço. Carregando nas costas o peso de salvar a humanidade inteira. Sim, buscando um novo lar ou uma solução para nossa extinção iminente. São três mundos muito distintos, com paletas de cores, ritmos e desafios completamente ímpares. Nossa, e logisticamente pensando na ilha de edição, isso soa como um pesadelo absoluto. Cortar de uma caverna suja e gelada direto para o silêncio estéril de uma nave espacial em 2417. Causa um chicote emocional gigantesco em quem está assistindo.
E esse é o grande desafio dessa estrutura tríptica. Toda vez que rola um corte de uma era para outra, corre-se o risco de quebrar o engajamento emocional do público. Porque a pessoa mal se apegou à jornada da mãe Neandertal e, de repente, é arrancada dali e jogada para o futuro. Manter a atenção e a empatia através dessas transições exige uma precisão quase milagrosa de montagem. O que é fascinante aqui é que o objetivo do filme estava anos-luz de ser só uma ficção científica de ação com laser e explosão. A régua de inspiração dele estava lá no alto, né? Nas alturas. As fontes citam influências pesadas de Gigantes Intocáveis, 2001, Uma Odisseia no Espaço, Interestelar e até a densidade dramática de Magnolia. Uau, Magnolia é uma referência pesada. Muito. Porque o filme buscava ser uma reflexão filosófica gigante sobre vida, morte, esperança e perda. Tudo isso amarrado sobre uma premissa quase poética. A ideia de que tudo que compartilhamos, todas as nossas vivências, é com ou através do tempo. Isso é maravilhoso no papel. A espinha dorsal do projeto queria provar que o desespero e o amor daquela mãe Neandertal lá atrás é feito da mesma matéria cósmica e emocional que impulsiona a astronauta no futuro, uma emoção básica que sobrevive à evolução. A intenção do diretor era forjar uma verdadeira colcha de retalhos temporal, unir esses três períodos por um fio condutor existencial. Mas, como Hollywood nos ensina sempre, ter uma tese genial no papel não garante que a tradução para a tela vai dar certo. E é bem nesse ponto, na transição da teoria para a prática, que o mistério começa e um certo desespero corporativo aparece, porque os prazos chamam muita atenção. As filmagens terminaram lá atrás, em maio de 2023. A equipe bateu a última claquete e depois? Silêncio. Um silêncio absolutamente ensurdecedor. Quase 2 anos sem um único vazamento oficial. Nenhuma imagem, nenhum pôster, nada. E a comunidade cinéfila começou a suspeitar que algo estava terrivelmente errado. Afinal, a gente está falando de uma produção de mais de 100 milhões de dólares. Imagina o batimento cardíaco dos executivos da Disney percebendo que tinham nas mãos um projeto caríssimo sobre neandertais filosóficos em vez de uma aventura espacial fácil de vender? Pois é. Logo começaram a circular rumores de que o estúdio simplesmente não fazia ideia de como embalar e vender esse material. Começou o papo de refilagens de emergência, reescritas de roteiro a portas fechadas. O que se instaurou naqueles corredores foi uma guerra fria. Uma queda de braço exaustiva entre a visão criativa do diretor e o pragmatismo da diretoria. De um lado, o Andrew Stanton batendo o pé com veemência, defendendo um lançamento grandioso nos cinemas, Porque o filme tinha sido pensado para IMAX, né? inteiramente concebido para telas gigantescas de IMAX. O design de som e a fotografia dependiam dessa imersão. Mas do outro lado da mesa, o estúdio estava exausto das várias versões que não resolviam o ritmo. Eles estavam genuinamente assustados com a complexidade da história. O objetivo virou só controle de danos. Exato, minimizar o prejuízo financeiro, jogar o filme silenciosamente no streaming para evitar gastar mais algumas dezenas de milhões numa campanha global de marketing para cinema que eles já achavam que ia fracassar. Se a gente conectar isso com o quadro geral de Hollywood, faz muito sentido. Faz. Tem que analisar o histórico entre o diretor e a Disney. O Stanton já tinha tentado dar esse mesmo salto antes, saindo da animação, para dirigir um live-action de ficção científica com orçamento astronômico. O filme era John Carter. Nossa, John Carter, de 2012. Um dos maiores fiascos comerciais da história. Um buraco financeiro profundo. O trauma que esse filme causou mudou como o estúdio enxerga o risco. Construir um universo de ficção científica do zero virou o maior pesadelo da indústria. Sem uma marca conhecida para apoiar, o risco é colossal. Então, quando Stanton começou a enfrentar dificuldades na sala de edição, com a narrativa tríptica saindo dos trilhos, o fantasma de John Carter tomou conta da sala. O terror de repetir aquele desastre bilionário paralisou qualquer ousadia. A diretoria viu o abismo de novo e recuou. É a síndrome do estresse pós-traumático corporativo. Mas aí, quando todo mundo já dava o projeto como trancado num cofre, o silêncio foi quebrado de surpresa. De um jeito que ninguém esperava. Anunciaram a estreia mundial para o prestigiado Festival de Sundance, na edição de 2026.
E Sundance é o berço do cinema independente. Levar um épico de 100 milhões para lá era uma jogada de mestre ou um ato de desespero gigante. E no começo, parecia que a maré ia virar. A narrativa do retorno triunfal estava pronta. Sim, faturaram logo de cara o prêmio Alfred P. Sloan, que é uma honraria respeitada para obras que retratam a ciência de forma precisa. O hype ressurgiu das cinzas. Mas a ilusão durou pouco, né? Durou até o fim da primeira sessão de imprensa. Assim que as críticas do festival começaram a ser publicadas, foi um balde de água fria pesado, e os agregadores de críticas mostram a brutalidade. No Rotten Tomatoes, uma aprovação de meros 18%. Um número catastrófico. Baseado nas 17 principais críticas. E no Metacritic, a nota estacionou em 37 de 100. Recebeu aquele selo vermelho de avaliações geralmente desfavoráveis. E a pergunta inevitável é onde a execução falhou tão miseravelmente? Lendo os artigos de Sundance, parece unânime que a ambição gigantesca engoliu o desenvolvimento narrativo. A velha falácia de tentar abraçar o mundo em 2 horas de projeção. Ao fatiar o tempo entre 3 universos tão complexos, as raízes não se aprofundaram em nenhum. Os críticos usaram palavras duras, descrevendo como piegas, excessivamente artificial para tentar emocionar. Falaram que o filme ostentava um centro completamente oco. Teve uma resenha que foi letal, chamando de um comercial incrivelmente bonito, mas sem alma nenhuma. Uma ironia cruel demais para um projeto que queria explorar a conexão humana. Mas é importante pontuar que a recepção não foi um bloco impenetrável de ódio, certo? De forma alguma. E, para manter a imparcialidade, a gente tem que mostrar isso. Rolou uma polarização fascinante. Gigantes como a Variety pegaram pesadíssimo, cravando que o projeto era 1/3 de um bom filme. Sugerindo que só uma das épocas salvava. Provavelmente a trama da astronauta. Mas, na outra ponta, o crítico Martin Tsai, do Awards Watch, foi arrebatado. Ele chamou a obra de um espetáculo épico inesquecível e elogiou a ousadia de desafiar convenções narrativas, classificando como uma obra de arte filosófica. Mas aí entra a dura realidade dos negócios. Como que o marketing estrutura uma campanha global para um filme de 100 milhões, que exige esforço intelectual sem consenso da crítica? Não estrutura. É impossível colocar no trailer algo tipo venha ver o épico que a Variety detestou, mas um outro crítico achou genial. Essa é a matemática fria de Hollywood. Vender conceito original já é o maior desafio moderno. Com 18% de aprovação, é suicídio corporativo. Diante dessa encruzilhada, o estúdio se recusou a jogar a roleta russa do cinema. O plano focado em mitigação de danos venceu a grandiosidade do diretor. E o desfecho aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2026. A obra simplesmente apareceu nos catálogos do Hulu e do Disney+. Despejado de forma super discreta. Sem tapete vermelho, sem trailer no Super Bowl, privado das telas IMAX para as quais foi obcecadamente planejado. Um fim silencioso. E com uma ironia quase cruel. A tagline do filme dizia: tudo que se compartilha, tudo que se experiencia ecoa através do tempo. Nossa, e o destino da obra acabou ecoando os mesmos traumas da era John Carter. O tempo passou, a tecnologia evoluiu, mas o medo do fracasso e a ambição desmedida permaneceram idênticos. A história corporativa se repetiu como um eco ininterrupto. Então, o que tudo isso significa na prática? Por que o pessoal que está acompanhando esse mergulho agora deveria se importar com o destino trágico de um filme de ficção científica que tropeçou antes da linha de chegada? Porque a queda desse filme funciona como uma biópsia perfeita do estado da indústria do entretenimento. O ecossistema atual não tem mais paciência e nem tolerância financeira para abrigar ideias originais de altíssimo orçamento. A máquina prefere a segurança da familiaridade. Sempre. É o modelo de continuações, remakes, universos compartilhados. O caso do In the Blink of an Eye serve como um estudo de caso definitivo sobre o perigo de se tentar criar mundos novos na Hollywood moderna. A punição para a ambição que não atinge o sucesso imediato não é uma segunda chance. É o rebaixamento para o esquecimento do streaming. O que nos leva a uma provocação final.
Um pensamento para quem nos ouve levar depois que nosso tempo acabar. Vivemos na era dos algoritmos, que nos entregam pratos requentados daquilo que já sabemos que é confortável. Diante disso, será que nós, enquanto público, estamos perdendo a paciência para lidar com ideias genuinamente originais e imperfeitas? É uma ótima pergunta. Quando uma obra com tanta ambição desmorona assim, isso evidencia mais os erros técnicos de um diretor ou funciona como um espelho revelando um público que não sabe mais processar e abraçar a estranheza fascinante do novo? Essa é daquelas perguntas que explodem a cabeça e mudam a forma como a gente vai olhar para a tela da TV hoje à noite. Uma reflexão fantástica para encerrar o nosso mergulho. Quero agradecer demais a companhia de todo mundo que acompanhou a gente até o fim de mais essa jornada intensa. Foi ótimo. E é sempre um privilégio desbravar esses bastidores. O grande convite que a gente deixa no ar é para que a nossa audiência continue com a curiosidade afiada, investigando o que rola por trás das cortinas e questionando o valor das histórias que consumimos e daquelas que nem chegam até nós. Um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima imersão.